Fugindo de Deus. Nosso tema para o livro de Jonas é um tema bem apropriado quando olhamos esse breve livro, interessante livro do Velho Testamento. Há um episódio, um dado momento na vida do profeta Jonas e organizado e contado de uma forma na parábola para nos trazer a grande lição. E nós temos sido abençoados por este livro. Nesta noite vamos mais uma vez olhá-lo, pela última vez nesta série, e aprendermos da palavra de Deus o que ela tem para nós aqui. Jonas, hoje no capítulo 4, o último capítulo do livro de Jonas, no Velho Testamento, Jonas 4, de 1 a 11. O título, Fugindo de Deus, vem do fato de que Jonas tentou empreender uma fuga de Deus, se tornou um fugitivo de Deus. No capítulo 1, Jonas, no verso 3, diz: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Um profeta fugitivo, um crente fugitivo. Que situação tremenda, terrível. Esta fuga impossível, não se vence. Mas Jonas tentou, e a experiência na vida cristã é que muitas vezes nós nos achamos com atitude parecida com Jonas. Que o Senhor então nos trabalhe nesta noite, trabalhe as nossas vidas, quando nós ouvimos a palavra do Senhor em Jonas 4. Que cada coração então receba a palavra do Senhor de forma aberta e alegre nesta noite. A narrativa diz aqui no capítulo 4, recordando, não é? Jonas recebeu a ordem do Senhor de ir de Israel, terra e povo de Deus, para Nínive, capital da Síria, povo pagão, terrível, cruel. Jonas não quis ir levar a mensagem de Deus para aquele povo. Ele prefere fugir. E ele vai descer ao porto de Jope, tomar um navio para Tarsis. Deus intervém para trazer Jonas de volta ao lugar que ele deveria estar. E Jonas, então, depois de resgatado por um peixe, uma vez que uma tempestade assolou aquele navio, Jonas foi jogado ao mar. Então, Jonas é lançado na praia pelo peixe. E aí ele se põe a ir a Nínive agora, sim, e pregar, conforme Deus tinha dito em primeiro lugar. Mas acontece que a cidade de Nínive, ao ouvir a mensagem de julgamento de Jonas, se arrepende dos seus caminhos. E Deus a perdoa. E isso torna Jonas uma pessoa amarga. E aqui está o capítulo 4 narrando isto. Diz assim então o verso 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu, sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você
tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. E estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Verso 9, mais uma vez. Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. E estou furioso ao ponto de querer morrer. Verso 10, mas o Senhor lhe disse: você tem pena desta planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. E aí então conclui o verso 11 com uma pergunta do Senhor para Jonas: não deveria eu ter pena desta grande cidade? Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Esta é a palavra do Senhor. Revoltado. Você conhece alguém revoltado? Já conheceu alguém revoltado? Certamente que sim. Porque ficar revoltado é uma atitude muito própria ao ser humano. Há os casos crônicos e exacerbados de revolta, mas há os casos mais sutis que são muito comuns ao ser humano. Como é que nós poderíamos definir Jonas aqui nesse capítulo? Como um revoltado nessas colocações todas dele. Diante da situação, as coisas não são como ele gostaria que fossem, e Jonas, então, dentro dele, adota essa atitude de revolta, amargura, de levante contra. Mas encontramos aqui não somente Jonas revoltado, mas Jonas também confrontado. Aqui nós temos o revoltado confrontado. Isto é algo que eu e você precisamos da palavra de Deus, porque em todos nós há muito de Jonas. Aqui e ali, nós nos encontramos tantas vezes com uma atitude mais parecida com a de Jonas. Como eu disse, há os casos crônicos de revolta, ou aqueles exacerbados de destaque, quando a pessoa realmente manifesta revolta à vida, e há também aqueles casos de revolta com Deus, que são muito marcantes. Mas, novamente, na nossa vida com Deus, nossa vida espiritual, a revolta sutil ou não tão exacerbada é muito comum, e revolta sempre é algo maléfico, daninho, precisa ser confrontado. É o que Deus nos revela aqui na sua palavra, é o que Deus faz, um revoltado confrontado. Quando nós chegamos ao fim deste livro, então vamos tirar alguns pontos e lições gerais deste livro, desta conclusão deste livro, desta história, que eu e você precisamos ter em mente, no coração, para vivermos uma vida cristã e uma vida com Deus muito mais saudável, mais firme e de uma forma muito mais equilibrada. Nós temos aqui então Jonas. Aliás, Jonas é entendido que ele representa aqui, não somente ele, mas o próprio povo de Israel. Então ele é tomado aqui para revelar, falar a todo o povo de Israel. Muito da atitude de Jonas seria a atitude também do povo de Israel.
revoltado, confrontado nesse texto. Bem, o problema todo começa porque a graça é complexa. A graça de Deus, nós ouvimos falar muito sobre Deus gracioso. E é em verdade, o Deus das Escrituras é gracioso, por isso o cume das Escrituras, o pico vai ser em Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Ali então nós temos a graça de Deus no centro, a mensagem do Senhor. E aqui em Jonas já está aí colocado séculos antes de Cristo, na história de Jonas, já presente este elemento da graça de Deus. Parece simples, mas não é. Lembre-se sempre, graça não é justiça, justiça não é graça. Percebe-se nas conversas de crentes muitas vezes que eles facilmente cruzam a linha de um para o outro e não se dão conta disto. A justiça é a regra, é o que é devido. É se dar o que é devido. Deus é justo também. Deus é perfeito em justiça. Ele de forma nenhuma deixa de dar o que é devido, diante daquilo que é justo, daquilo que deve ser feito. Mas Ele é também cheio de graça. Ele é gracioso, não somente justo, mas também gracioso. Mas se a justiça é a regra, é o devido, a graça é algo excepcional. É algo excepcional. Diferente da justiça, a graça não é devida. Deus não precisa ser gracioso. Deus não está debaixo da obrigação de ser gracioso. Ele exerce a sua graça, sim, de forma abundante, emana dele, mas isto é algo que ele faz a partir da sua bondade e não a partir da sua justiça. Quando nós pensamos em Deus, temos que tomar cuidado para nunca pensarmos em termos de justiça. Porque por justiça, nem Jonas, nem os ninivitas, nem eu e nem você temos direito nenhum diante de Deus a não ser a condenação. Simplesmente isso. O diferencial é que Deus entra com a sua graça e manifesta ela aqui e ali. Mas a graça sendo excepcional, não sendo o que é devido, ela tem uma aplicação segundo a vontade soberana de Deus. E aí está o problema de Jonas. Deus aplica sua graça e misericórdia aos ninivitas, a que Jonas considerava povo que deveria merecer apenas a justiça e a condenação. Mas Deus vem com a sua graça. Deus envia Jonas para anunciar a justiça. Mas quando eles ouvem sobre a justiça, o julgamento de Deus, eles caem em si, se arrependem e clamam a Deus. E Deus atende o clamor de arrependimento deles. Esse é o problema de Jonas, a aplicação da graça. Porque a aplicação da graça é algo do fórum íntimo de Deus. Ele dá onde Ele quer, como Ele quer. Não é justiça, mas manifestações excepcionais do fórum íntimo de Deus. E ele se volta para os ninivitas. Jonas tem dificuldade com esta dimensão da graça de Deus ser uma aplicação segundo os critérios e vontade de Deus. E mais, graça é este favor imerecido, extra, por isso ela não somente tem uma aplicação segundo a vontade de Deus e não a nossa, mas também ela tem limites no tempo. Graça não é algo que deve ser obrigatoriamente sempre dado para sempre. A justiça sim, mas não a graça. Nós estamos aqui hoje porque Deus estende a sua graça. O mundo está em pé hoje porque Deus estende a sua graça. Mas aí Jonas tem uma visão da graça de Deus personalista. Graça para ele, sim, mas jamais para os ninivitas. Graça para o seu povo, sim, pensaria Jonas. Mas jamais para os ninivitas, povo pagão, que não era o povo de Deus, e o povo cruel, pecador, maligno. Para eles, justiça, punição, destruição.
E aí esta visão pequena da graça, muito humana, personalista, individualista, isto é para mim, graça para mim, sem uma visão da graça ampla de Deus. E muito aplicado à conveniência. O que era conveniente para Jonas, segundo os seus interesses, segundo aquilo que ele apreciava. A verdade é que a graça de Deus é complexa, é um desafio para nós. E é interessante nesta dificuldade do ser humano com a complexidade da graça, é que a maior parte da humanidade prefere o caminho da justiça. Se você olhar as religiões todas à parte do cristianismo, não tendo um Cristo, não tendo uma cruz, não podem ter uma cruz porque não tem um Cristo, não tem Deus conosco, todas elas trabalham com o critério da justiça. Você há de fazer de alguma forma por merecer. Se tomarmos a figura da balança antiga dos 2 pratos, onde você tem que equilibrar os pesos, é assim que as pessoas pensam e lidam com a questão de Deus. E as religiões ensinam como você equilibrar. Você tem isso, deve isso, tem isto errado na sua vida, etc., está essa falha. Então aqui você vai colocar algo das suas virtudes, seus méritos, para equilibrar esse negócio. Então, diante da justiça, você mesmo vai ficar perfeito, você não vai dever nada, você pagou tudo. E aí o Evangelho diz que isso é impossível, por isso que o Evangelho tem a cruz e traz a graça. Agora, a graça é essencial. Nós, como povo de Deus, estamos aqui hoje por causa da graça de Deus em Cristo por nós. Senão nós não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui como crentes, convertidos, estaríamos talvez nos nossos caminhos, entregues aos nossos caminhos mundanos, longe de Deus, e talvez até nem existiríamos mais. A graça é essencial. Nós olhamos o mundo e vemos o mundo cada vez mais longe de Deus, e a gente fica até perplexo. Por quê? Por que o mundo gira ainda, o povo está aí, a humanidade está aí apesar de tudo? Quando você olhar essa maldade, essa humanidade cada vez mais corrupta moralmente, longe dos padrões de Deus, e ver que a coisa fica em pé ainda, é graça de Deus. É o tempo que Deus estende para que as pessoas possam responder à sua graça ainda. Mas como eu falei, graça é exceção. Ela não vai ser para sempre, não é obrigado a ser para sempre. Há um momento que Deus fecha a porta da graça. A justiça permanece, mas a graça encerra. Por enquanto, nós estamos na era da graça e Deus está dando graça ao mundo, no sentido do mundo ainda ouvir a mensagem e responder. Então veja como a graça é complexa e ela vai ser problemática para Jonas, e tantas vezes é para nós, porque pensamos muitas vezes mais na graça personalista, a minha vontade, graça como algo que se coaduna com aquilo que eu quero, com aquilo como eu quero, e Jonas vai entrar em problemas com essa graça personalista, porque a graça de Deus não é algo sujeito à ideia e ao pensamento humano. Mas a verdade é que nós estamos, a graça é essencial para nós como crentes, como é essencial para o mundo ter a oportunidade de ouvir e responder a mensagem do Evangelho. Lamentações de Jeremias, chamadas Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22, vai dizer o quê? Que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E acrescenta, inclusive, não é? E elas se renovam cada manhã. Quando o sol nasce de manhã para o ímpio, ele não precisaria nascer, poderia não nascer. Mas Deus, na sua graça, dá mais um dia para o ímpio, assim como para mim e você. Aí está, então, a revolta de Jonas, que passa por esta complexidade da graça. Isso coloca Jonas numa situação, num quadro de visões conflitantes. Há a visão de Jonas e a visão de Deus. A graça relacionada à vontade de Deus
com muita frequência, é divergente da vontade humana e até do entendimento de graça que nós temos. Aconteceu aqui com Jonas e acontece tantas vezes no meu coração e no seu. Uma divergência entre aquilo que Deus quer fazer, ou que Ele está fazendo, do modo que Ele está fazendo, e o que eu acho que deveria ser feito, como deveria ser feito. E aí então surgem as visões conflitantes. Por isso é necessário sempre rever a nossa ideia, nosso pensamento sobre aquilo que Deus está fazendo, sobre a graça dele em nossas vidas, e também no mundo, naqueles que estão à nossa volta. Precisamos rever isto e crescer na fé. Jonas precisava rever, mas ele teve dificuldade. Ele estava fechado numa teologia, num entendimento de Deus equivocado, que o levou a se tornar um revoltado. E Deus precisa confrontá-lo. Jonas tinha que burilar o seu entendimento. Nós temos que sempre crescer mais e mais o nosso entendimento sobre como Deus trabalha, a forma que Ele trabalha, na experiência nossa de caminhar por este mundo. E Jonas vai ter uma reação injustificável, não é verdade? Ele fica irado aqui na última vez no livro e no capítulo. Por quê? A última ira dele, revolta dele, não é por causa de Deus ter preservado os ninivitas porque se arrependeram. A última revolta dele é porque a planta que dava sombra para ele morreu. Basta ler o capítulo de novo, você vai perceber isso. A última revolta, a razão da revolta de Jonas aqui, é a planta que pereceu. E aí Deus vai colocar para Jonas 2 pesos. Ele vai falar dos 120 mil habitantes de Nínive e além dos animais. Se Deus, por exemplo, trouxesse um julgamento, destruir a cidade, alguma coisa como um vulcão jogando lá lava, fogo, não é? E ia perecer não somente os seres humanos, mas também os animais. Toda uma criação de Deus, criada à imagem e semelhança de Deus. De um lado está tudo isto em questão. De outro lado está uma planta para Jonas. Uma planta que ele não plantou, diz Deus, não tratou, recebeu da graça de Deus. Deus não precisava ter dado planta nenhuma para Jonas, mas ele deu. E aí Deus tira. E quando Deus tira, então Jonas fica revoltado, enche-se de ira e quer a morte mais uma vez. Pela terceira vez, Jonas vai falar, quero morrer, porque ficou desconfortável a situação e a planta que ele teve por um tempo não tem mais. A planta teria que ser para Jonas algo como justiça, aquilo que sempre é devido, eu mereço a planta, Deus tem que me dar a planta, porque é do meu direito, e essa planta tem que ficar aqui. Mas a planta era graça, não era justiça. E Deus tirou. E tirou por uma razão totalmente justificável, necessária. Mas a verdade é que nós temos, muitas vezes, a ira que são justas. Contra o mal, contra o erro. Mas há ira injusta, que não se justifica. E precisamos vigiar essa reação injustificável quando nós nos desalinhamos com aquilo que Deus faz. Mas Jonas entra nesta ira, nesta revolta danificadora. Revoltar-se com Deus é sempre danificador. E as pessoas estão sofrendo e sofrem porque eles estão revoltados com Deus. Jonas se desalinha com Deus, ele entende que Deus tem que fazer como ele quer ensinar Deus o que fazer, e aí então isso não vai acontecer, e Jonas se desalinha com Deus e entra na ira, na revolta. Quando entra a revolta, entrou o que então? A amargura e desespero. O ser humano é cheio de desacertos,
Deixe-me ousar aqui a dizer que os desacertos humanos, todos vão passar por um acerto com Deus. Eu sou revoltado por causa dos meus pais. Muito bem, o que você vai fazer? Viver revoltado? Ou você vai voltar no tempo e aí então fazer seus pais mudarem e a sua história ser reescrita? Parece-me que é impossível isso. De novo, entender quem nós somos, quem Deus é. Nenhum de nós pode reescrever a história do mundo maligno, que nós não entendemos, e por que a graça de Deus ainda permite, dando oportunidade para esse povo se arrepender. Mas, enfim, pode haver pais malignos. E então, eu sou um revoltado por causa disso. Em última instância, na verdade, minha revolta é com Deus. Se eu entender a soberania de Deus e entregar aquilo que eu não entendo e até o que fizeram comigo a Ele, eu tiro um fardo das minhas costas e transfiro para Deus. E me volto para a graça dEle e então encontro liberdade para viver a vontade de Deus, apesar do que fizeram comigo no passado. E eu poderia continuar elaborando aqui tantas situações, que o ser humano, quando fala dos seus conflitos íntimos, os seus desacertos internos, na verdade é primeiramente um problema com Deus. Não estamos negando que situações adversas, ruins e até malignas acontecem das pessoas, desapontamentos. A própria palavra diz que esse é um mundo mau mesmo. Fizeram com Jesus o que fizeram. Mas e aí, onde está a minha liberdade, minha libertação, dessa situação? Onde está meu livramento desse quadro? Ou eu estou destinado a ficar eternamente remoendo meus complexos, meus conflitos internos e meus queixumes com relação ao que a vida fez comigo e o que os outros fizeram? Ou eu posso romper, me livrar disso? Vai passar por um acerto com Deus. Oh, Deus, eu não entendo. O Senhor é maior que tudo isso. E o Senhor é justo. Se é injustiça, o Senhor vai cuidar disso um dia, de alguma forma. Vou entregar esse fardo, não vou carregar. Me libera agora para fazer a tua vontade, andar em paz contigo, reencontrar vida. Mas o ser humano há de bater nas portas humanas, tentando achar que revendo e revendo tudo isso, vai chegar em alguma libertação, e não chega, e não chega. A ira é a revolta, é danificadora, estar desalinhado com Deus, com a soberania de Deus, a graça de Deus, nos traz problemas diversos. A verdade é que acabamos rompido com Deus. Nós não nos alinhamos com Deus, nós rompemos com Deus. Essa revolta, essa ira injusta é sempre danificadora. Enquanto o ser humano não encerra a sua revolta com Deus, sutil ou declarada, enquanto o ser humano não alinha seu coração com a soberania e graça de Deus, ele sofre, ele não gira redondo, ele é como um pneu não balanceado. Se você já viu um pneu, um carro, uma roda não balanceada, num grau razoável, em velocidade, você sabe como é. E é um pneu destinado até, a uma hora qualquer, a explodir e se arrebentar. Assim é o ser humano, se não encontrar o centro na vontade, na soberania de Deus, o acerto com Deus, a grande libertação. Mas aí Deus intervém. Deus intervém em Jonas com uma didática desagradável. Primeiro ele dá uma planta, porque está quente, Jonas resolveu, bem, Deus perdoou a cidade. Como é que vai ficar esse negócio aí agora? Se retira lá para um canto da cidade ao leste, fica por lá, mas a região lá realmente é muito quente, a região onde ficava Nínive, e Jonas está lá naquele calor, Deus manda uma planta para ele. Deus manda a planta, e Deus tira a planta. E com propósito. E um propósito que é desconfortável para Jonas. Porque ainda Deus não somente tira a planta, mas diz que ele manda um vento
do Oriente, bate firme na cabeça de Jonas. Região lá dos 40 e tantos graus, umidade baixíssima. Deus usa com os seus filhos métodos que para nós são desagradáveis. Mas qual pai que realmente ama e se preocupa com seus filhos não usa métodos que são desagradáveis para os seus filhos tantas vezes? É necessário. Nós precisamos do choque, Jonas precisa do choque, da sacudida, para despertar deste sono terrível, da revolta, do desacerto com Deus. Deus vem com a didática desagradável, o método desconforto, porque Deus precisa o quê? Confrontar e chocar Jonas. Isso mesmo, Deus precisa confrontar e chocar Jonas. Quando Deus trabalhar com você com um método desconfortável, uma didática desagradável, não jogue fora. Pare, examine o coração diante de Deus, pense sobre ele, sobre se alinhar com ele, o que precisa mudar, o que Deus está querendo me ensinar, o que eu preciso aprender nessa experiência difícil. Deus usa essa didática tantas vezes desagradável, mas que é necessário para nós, nos confrontando, nos chocando, para nos tirar desse quadro que nós estamos. Mas nós temos finalmente a causa tratada. A causa tratada. Lá está Jonas revoltado. Está amargurado. Está birrento. Está até depressivo, falando em morte. O que Deus faz? Oh, Jonas, vamos falar um pouquinho. Quero ouvir os seus conflitos. Oh, Jonas, você está tristinho. Eu vou dar outra plantinha para você. Não fica assim. O que é que Deus faz? Deus não fala do desespero de Jonas. Deus não trata o desespero, Deus não trata a revolta de Jonas, Deus não aborda nada disso. Deus vai tratar com Jonas a causa desses estados emocionais dele. Deus não vai aos estados emocionais, mas a causa. Por que Jonas está revoltado? Porque Jonas tem uma teologia equivocada. Jonas está com um pensamento sobre Deus errado. Jonas não entende a soberania de Deus e a sua graça. Deus vai tratar com Jonas isto. Depois de dar a planta e tirar a planta e Jonas dizer que está revoltado, Deus termina então com esta pergunta tremenda. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade se você está tão sentido com uma planta que você não plantou, não tratou e cresceu e foi embora? Deus vai à raiz do problema. O seu problema, Jonas, é comigo. Com o que eu faço, com a obra que eu quero realizar. Esse é o seu problema. Com o que eu quero fazer na sua vida, com o que eu quero realizar na sua vida. Você tem dificuldade, você se revolta. Seu entendimento é problema. Deus não lida com as emoções de Jonas, mas com a causa delas. E a causa delas, qual é? Causa das emoções perturbadas. Um desacerto com Deus na visão de vida, de existência. A graça que Deus revela em Cristo, grande libertação, quando nos alinhamos com ela e nos rendemos a Deus e a sua vontade. Saúde para os nossos ossos, saúde para nossas emoções. O livro termina sem nos dar uma resolução, na verdade. Termina com uma pergunta. Uma pergunta que Deus faz a Jonas, e na verdade está na palavra de Deus, porque Deus pergunta a todos nós. O que será que Jonas respondeu? Será que ele respondeu a pergunta de Deus com um sim ou com um não? A Bíblia não nos diz. Nós não sabemos e esta parábola foi colocada desta forma com o propósito de justamente deixar conosco a confrontação em nós mesmos.
entre aquilo que Deus faz, a sua soberania, na sua graça, e aquilo que nós queremos que seja feito. E com quem que nós vamos caminhar? Com Deus ou com a nossa vontade? Esse é o problema. E a cruz de Cristo é justamente nós nos rendemos à vontade graciosa de Deus, nos alinharmos com Ele. A questão final que Deus traz aqui é uma questão de que o necessário é mudar o ser humano. Não é a situação. E muito menos mudar Deus. O ser humano tem que mudar, eu tenho que mudar, você tem que mudar. Sempre revendo nosso pensamento sobre o que Deus faz, como Ele é, e sempre nos trazendo a um realinhar com Ele, paz na sua soberania, na sua graça. Eu preciso mudar. Deus não vai mudar, não pode mudar. Ele é sábio, perfeito, eu não. E muito menos situações que extrapolam a minha limitação humana, poderei eu mudar. Minha história passada, não posso mudar. O que pode mudar é o meu coração hoje, em relação à vontade soberana e graça de Deus. E aí é que está a minha libertação. Essa é a questão final que Deus coloca, para mim e para você, como colocou para Jonas. Mas note que Deus pergunta a Jonas. Jonas foge, Deus vai atrás, levanta uma tempestade no mar. Jonas é jogado ao mar porque ele é a causa da tempestade. Vai morrer naquela tempestade no mar agitado, profundo, mas Deus envia um peixe. E assim Deus vai com Jonas, e agora finalmente Jonas vai pregar a cidade, se restaura como profeta, mas ainda tem tanto no seu coração errado. Quando a cidade se arrepende e Deus perdoa, Jonas está em problema e ele se retira, mas Deus vai atrás dele, faz uma planta crescer e faz a planta morrer. E Deus vai e faz a pergunta para Jonas. A oportunidade é oferecida vez após vez a Jonas para ele se realinhar com Deus. Louvado seja Deus pela graça dele, então tão paciente conosco. Jonas, a expressão, Deus pela segunda vez falou a Jonas. Deus oferece a oportunidade. A maravilha da graça é esta, é a oportunidade. Deus ainda permite esse mundo continuar a existir, um mundo que é totalmente contrário a Ele, porque Ele é gracioso e Ele quer dar oportunidade ainda para aqueles que devem se voltar para Ele. Enfim, causa tratada. Deus dá a oportunidade de nos voltarmos na sua graça, a nos alinharmos com a soberania dele em nossas vidas. Graça é o que trata a verdadeira causa dos nossos problemas, que é o nosso desalinhar com Deus. Nosso desalinhar com Deus. Revoltar-se com Deus é algo sempre danificador, sempre danificador. Toda vez que você se apanhar numa revolta sutil, sublimada, ou numa marcante, aparente, visível, você se danificou. Mas isso pode ser tratado e é tratado com alinhar-se com a vontade e a graça de Deus em Cristo. Deus em Cristo sempre tem saúde e resposta para mim e você, para nos restaurar, nos livrar dos nossos caminhos difíceis e nos dar uma condição de existir e desfrutar da vida. Que a palavra de Deus nos torne mais sábios e jamais venhamos a sermos vítimas da tola revolta para com Deus. Que possamos andar sempre alinhados com Ele. Porque se não for aí,
por mais difícil que seja caminhar alinhado com Deus, não há outra opção e todas as outras serão problemáticas e não vão responder. Louvado seja Deus pela sua graça em Cristo, que nos chama para Ele mesmo. Vamos orar.